Então, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula, ok? Nesta aula a gente vai falar de liquidez, ok? Liquidez é o assunto mais importante que vocês devem aprender no que diz respeito ao mercado, ok? Liquidez é um dos assuntos mais importantes. Por quê? Porque liquidez é que move o mercado. Liquidez é que nos dá a visão do que pode acontecer, de que zonas é que o preço vai e de que zonas é que os market makers, que são os institucionais, estão querendo ir ou que eles estão querendo fazer. Tudo isso é em função da liquidez, ok? Então, mas o que é liquidez? Em simples palavras, liquidez é dinheiro, ok? Liquidez é dinheiro. Então, quando se fala de zonas ou pontos de liquidez, estamos a falar que são zonas onde tem muito dinheiro, onde tem muito stop loss, ok? Onde as pessoas, os participantes do mercado, colocaram posições pendentes. E essas mesmas zonas são criadas de forma propositadas para os market makers irem manipular e depois seguirem o seu fluxo, ok? Então, eles criam zona de liquidez para induzir os outros traders, né, a colocarem suas posições e depois eles, de forma propositadas, manipulam aquela zona, capturam o stop loss, que é o dinheiro, né, capturam o dinheiro e se movem. Né? Então, podemos definir a liquidez como sendo um combustível do mercado, ok? Os market makers, para entrarem no mercado, eles têm que tirar liquidez. Eles têm que fazer negociações depois de capturar liquidez, depois de capturar o dinheiro, só assim é que eles seguem o seu fluxo, ok? Então, quem é que aceita fazer um negócio, né? Fazer uma posição, abrir uma posição de compra e de venda, sem saber ou sem capturar ou sem ter a certeza de que com aquela direção, com aquela posição, ele vai lucrar? Ninguém, né? Então os market makers também fazem isso. Eles querem lucrar e eles não querem saber se vão prejudicar quem ou beneficiar quem, ok? Aqui no mercado financeiro é cada um e Deus por todos. Então, por isso é que os market makers, eles criam zona de liquidez, né? E depois capturam a mesma zona e só depois de capturar a liquidez é que eles vão. E quem fica prejudicado com isso? Quem fica prejudicado com isso são os traders de varejo, né? Que não estão atentos com a liquidez, que não sabem o que é liquidez, que não entendem o que é liquidez, né? Que entram em zona de liquidez em vez de entrar após a liquidez, ok? Então, por isso é que nesta aula vamos aprender como é que vocês podem usar a liquidez de forma inteligente para vocês não serem estopados, né? Não perderem à toa, né? Quando os market makers estiverem a capturar, ok? Então, o que nós estamos a aprender aqui é negociar a favor, negociar com a mesma lógica que os market makers têm. Okay? O que, é que os market makers fazem? Eles criam a liquidez, depois capturam a liquidez, deixando os outros traders na mão, né, sem dinheiro, a chorar. Depois disso é que eles vão na direção. Então, a liquidez é um combustível do mercado, ok? Quando a liquidez captura num lugar, o fluxo do mercado vai para outro lugar. Ou seja, para ser mais direito, mais simples, né, mais curto objetivo, se capturarem a liquidez embaixo, quer dizer que o mercado vai subir. Né? Se capturarmos a liquidez em cima, quer dizer que o mercado vai descer. Então, a liquidez é um combustível, ok? É um imã e um combustível. Um imã por quê? Porque o mercado vai sempre atrás da liquidez. O mercado sempre vai querer capturar liquidez e ir para uma outra zona. E a liquidez também é um combustível, por quê? Porque tal como um carro tem que ter combustível para andar, a liquidez é o combustível para o mercado andar ou ir numa direção contrária, com muita força, ok? Então vamos ver isso aqui nesta aula. Então, fiz uma definição, uma explicação básica do que é liquidez. Agora vamos direto ao ponto no que diz respeito aos gráficos. Como é que é a liquidez no mercado? Bom, no mercado, liquidez são zonas onde os operadores de mercado estão querendo ou estão colocando essas posições pendentes. Ou seja, por exemplo aqui, a liquidez acontece em topos iguais, fundos iguais, topos expressivos,
né, e muito relevantes, ou zonas em que muitas pessoas estão querendo colocar posições de compra e venda, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos a ver o quê? Aqui nós estamos a ver uma liquidez, né? Uma estrutura de liquidez, por quê? Porque aqui tem fundo, né? Aqui tem fundo e aqui tem fundo. O que é que os operadores de mercado, né, em geral, pensam? Deixa eu só mudar aqui a cor. O que é que os operadores de mercado querem fazer quando isso acontece? Quando isso acontece, os operadores de mercado, né, depois de uma expansão, eles querem entrar de novo aqui na compra e colocam stop loss aqui. Então, essa zona aqui embaixo é uma zona de liquidez. Por quê? Porque a maioria dos operadores de mercado querem colocar as suas posições aqui. E o que o mercado faz quando isso acontece? Eles metem aqui o stop, o mercado vem, tira e sobe, né? Então a liquidez é assim, o market makers, eles metem a liquidez de propósito, né? Criam a zona de liquidez, esperam que os outros operadores de mercado se posicionem ali e depois capturam as mesmas zonas, ok? Então, como é que vocês podem identificar a zona de liquidez? É através desses padrões que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, topos ou fundos iguais, né? Tocando na mesma direção. Isso aqui é uma liquidez, né? O preço chegando na mesma direção, isso é uma liquidez. Aqui também estamos dentro de uma zona de liquidez, temos fundos iguais. Aqui tem stop loss, né? As pessoas esperam que o mercado venha aqui e respeite. Então eles colocam o seu stop aqui. Isso também é uma zona de liquidez. Aqui mesma coisa, topos iguais. As pessoas esperam que o mercado venha aqui e venha e desça, né? E o stop colocam aqui. Isso também é uma zona de liquidez. Aqui, fundos também são zonas de liquidez, fundos expressivos, onde as pessoas esperam realmente que o preço venha aqui e nós também, né? Venha aqui e faça. Só que às vezes, o que é que os institucionais fazem com isso? Eles capturam isso e fazem isso. Então eles tiram a liquidez, tiram o combustível desse lado e depois vão para cima, ok? Então vamos ficar muito atentos quando vamos a negociar com a liquidez, porque senão o que é que vamos fazer? Vamos sempre levar muitos loss, né? Vamos perder muito. Você vai meter a tua posição aqui, né? Aqui para comprar, stop vai estar aqui, mas os market makers vão vir, vão te tirar. Depois é que eles vão ir, ok? Então eles vão te tirar, depois vão bazar, ok? Porque eles capturaram primeiro a liquidez. Então sempre fique atento à liquidez. E nós vamos aprender muito a identificar onde está a liquidez. Aqui também temos estrutura de liquidez, né? Um padrão de liquidez, que é a mesma coisa que essa, né? Mesma coisa que essa. Então, aqui, zonas de acumulação, né? Essa aqui é a zona de acumulação. Aqui tem muita liquidez. Por quê? Porque as pessoas estão à espera que o mercado faça o quê? Que o mercado, sempre que toque nesse suporte, né? Não, isso é uma resistência, inclusive na resistência, base, né? Estão à espera disso, sempre toca aqui na resistência, base. Coloca um stop aonde? Aqui. Mas o que é que normalmente, frequentemente o mercado faz? O mercado vai te criar essa zona, para você pensar que está fofo. Quando você querer entrar aqui, para o mercado ver assim, ele vai vir, vai te tirar depois, base, ok? Então, isso é armadilha. Liquidez é armadilha. Os market makers, eles vão criando armadilhas, né, para os operadores de mercado. Quando essa armadilha for criada, eles vão esperar que você entre e depois vão te capturar, ok? Então tem que se estar muito atento com a liquidez, porque liquidez são praticamente armadilhas, né? Então antes de fazer qualquer posição, temos que estar atento, tem que estar atento com a liquidez. Por quê? Porque senão vamos sempre ser armadilha, né? Os market makers vão nos capturar e depois vão na direção. Porque é assim, a liquidez não quer dizer que o mercado, imagina que um operador de mercado, né? Ou você queira fazer
uma venda aqui, né? Uma venda aqui. Quando o mercado quando aqui em cima tem liquidez, por quê? Porque aqui tem stop loss, aqui tem o teu dinheiro, aqui tem stop loss. E não é só teu, é dinheiro de muita gente. Quer dizer, muitas pessoas estão atentas nesse gráfico, muitas pessoas estão atentas nessa posição, muitas pessoas querem vender aqui. São milhões de traders. Então imagina, milhões de traders a colocar um stop loss aqui. O que aqui vai ter? Vai ter bastante dinheiro, muitíssimo dinheiro, ok? Há pessoas que operam com 10 mil dólares, com 5 mil. Então aqui tem muito dinheiro. E os market makers querem ganhar. Então o que eles vão fazer? Vão criar essa zona de propósito, né? Vão te induzir você a vender aqui, você e milhões de pessoas a venderem aqui, e aqui meter stop loss. Você vai estar a esperar que o mercado faça uma descida e você lucre aqui. O que vai acontecer? Eles vão descer um pouco, depois vão te tirar o stop e depois vão mesmo basar na venda. Porque o mercado realmente está para venda. Só que antes deles irem na direção, né, desejada, eles primeiro tiram a liquidez. Então, o que é ideal você ou nós fazermos? Antes de você entrar na venda, né? Sabes que você quer vender até aqui. E aqui tem liquidez. Então o que temos que fazer? Temos que esperar primeiro a liquidez ser tirada, capturada e depois vender. Ok? Então é isso que nós vamos aprender aqui neste curso. Nessa aula, principalmente, vamos aprender a ver liquidez e negociar depois da liquidez. Nós temos que entrar após a liquidez e não antes da liquidez ser tirada. Por quê? Porque se nós metemos nossa posição, nossa compra, nossa venda antes dos institucionais tirarem a liquidez, nós vamos perder. Ou seja, nós seremos liquidados. Nós não queremos ser liquidados, não queremos cair na armadilha, ok? Isso aqui é como o quê? É como um pescador, né? Os market makers são como um pescador. Eles atiram a isca, que é essa zona daqui de liquidez, para você pensar que não, aqui vão querer aqui um suporte. Não, no suporte compra, na resistência vende, né? Quando na trendline, quando fazer isso aqui, não sei o que, entra aqui, mete stop aqui para cair aqui no fundo. Você entra aqui no fundo e aqui assim no topo entra, vai. Isso tudo são zonas, são armadilhas, ok? Não podemos negociar assim, porque isso aqui é como um pescador. Ele atira a isca e espera que você morda, tá vendo? Quando você morder a isca, pum, fosse capturado. Então, liquidez são armadilhas. Não temos que cair nas armadilhas do smart money, mas temos que negociar com eles, ok? Então vamos agora no gráfico para ver algumas liquidez, alguns pontos de liquidez no gráfico e como os mesmos pontos foram capturados, ok? Então vamos aqui ver isso, Nota, aqui nós temos, por exemplo, uma zona de liquidez. O que aconteceu com isso? Nota, aqui o mercado vinha criando fundos iguais, né? Muitos fundos iguais. O que aconteceu? Ele aqui deixa um ponto, aqui deixa o mesmo ponto. Os que estavam atentos, né, que negociam suporte e resistência, aqui queriam fazer o quê? Né? Viram que aqui subiu de novo. 3 toques. Então, se aqui respeitou, subiu. Aqui respeitou, subiu. Aqui respeitou, subiu. O que eles fazem? O que a maioria faria ou fez aqui? Aqui meteu de novo o quê? Uma ordem pendente. Né? Colocou-se aqui uma ordem pendente. À espera que o mercado faça de novo o quê? Uma subida. Aconteceu isso? Não. O que aconteceu? O mercado simplesmente fez o quê? Tocou aqui, tipo vai respeitar, depois capturou. Viram? Então simplesmente o mercado capturou essa zona. Então ele meteu aqui ordem pendente de compra. Ele queria que quando chegasse aqui nessa zona de novo comprasse para lucrar. Mas o que o market makers fizeram? Primeiro subiram um bocadinho, depois capturaram e depois subiram. Visto o padrão de liquidez, eles criam liquidez para você entrar, depois tiram e depois vão. Nota,
A análise estava certa. O mercado ia assim subir. Só que não ia, antes de subir, ia fazer o quê? Ia capturar liquidez. Tá vendo? É assim que os traders inteligentes negociam. Sempre entrar após a captura da liquidez. Porque aqui tem liquidez, topos iguais, aqui tem muito dinheiro, né? Então, antes deles subirem, eles capturam a liquidez e basam. E dói bué, né? Vê, você, isso dói. Por isso é que não temos que ser liquidez. Você entrou aqui, deixa uma boa análise, né? Colocaste aqui um stop loss de, por exemplo, vamos lá ver, vamos lá ver. Colocaste aqui um stop loss, né? Aqui tem a ordem pendente, metes aqui, metes o stop loss aqui atrás, né? Imagina, metes o stop loss aqui atrás, à espera que se o mercado vir e subir pelo menos até aqui, você ganha 1 para 4. Colocas 50 ou 10 dólares, né, para ganhar 40. O mercado simplesmente vem, abre a tua ordem, te tira e depois vai. O que aconteceu? O mercado foi na tua direção ou não? Foi. Mas antes de ir, ele capturou a liquidez. Então é isso. Antes de ir, o mercado vai capturar uma liquidez. Então, antes de você meter a tua ordem, primeiro espera a captura de liquidez. Então, não sejamos traders precipitados. Então, vamos esperar sempre que o mercado capture a liquidez, depois vamos entrar. Então, depois da captura de liquidez, o que aconteceu? Capturou liquidez e simplesmente foi, ok? E tem mais exemplos, tem milhares de exemplos. Aqui, né? Essa aqui é o primeiro, é o tipo de, esse tipo de liquidez aqui, né? Essa aqui, esse tipo de liquidez. Essa aqui, né? Essa liquidez aqui, vimos aqui. Essa aqui. Vamos ver outro tipo de liquidez que também acontece bastante, aconteceu aqui no gráfico. Tá aqui, é a Trendline Liquidity, né? Ou seja, liquidez de tendência. Então o que aconteceu? O mercado está em tendência de alta ou não? Tá. O que acontece? As pessoas entram na linha de tendência, né? O que acontece? Aqui subiu, aqui subiu e aqui esperam de novo que o mercado respeite aqui e suba. Por quê? Até tem lógica, né? Tem lógica. Por isso é que os market makers criam essas zonas de propósito, porque eles sabem que tem mesmo lógica. A maioria ainda vai fazer isso. Por quê? Imagina, se o mercado, né? Se o mercado toca nessa mesma direção, sobe dessa vez, toca de novo aqui, sobe dessa vez, tendência de alta. Então, o que espera? Não, quando tocar de novo aqui, vai que? Vai subir, só que não. Isso é que? Armadilha. Então, o que aconteceu? O mercado veio aqui, simplesmente rompeu, capturou a liquidez, tirou todo o dinheiro que estava aqui, tirou o dinheiro, depois tirou todo o dinheiro e depois foi. Então, liquidez é combustível, ok? Liquidez é ímã e combustível. Por que é ímã? Liquidez é ímã porque os market makers, deixando aqui liquidez, sempre vão vir capturar. Ou seja, a liquidez sempre vai chamar o preço. O preço vai sempre buscar o dinheiro. Então, o dinheiro foi tirado e subiu. Ok? Então, a liquidez é um ímã e é um combustível. É um ímã porque o preço vai sempre chamar onde tem o dinheiro, né? O preço chamou. E combustível, por quê? Porque depois do mercado capturar liquidez, o mercado ganha força, né? Para subir, como um carro, né? Depois de abastecer, o carro anda. Então, depois da liquidez ser tirado, o mercado também anda na direção oposta, ok? Que isso fique muito claro. Sempre na direção oposta. Se a liquidez estiver embaixo, quer dizer que a direção que se vai seguir é a de cima. Se a liquidez for a tirada for a de cima, a direção a seguir será a de baixo. Então vamos ver aqui mais, deixa eu procurar aqui mais um exemplo.
E nota, deixa eu ver mais aqui um exemplo. Ok, essa aqui, esse exemplo aqui, da tanto que nós vemos aqui agora, é praticamente S, né? Mas está invertido, da trendline de alta. Agora, um outro exemplo de liquidez aqui é essa aqui, do fundo expressivo, né? Então, aqui temos um fundo expressivo e estamos em tendência de alta. O que que acontece? Nós esperamos o quê? Que quando o mercado está a fazer BOS, né? BOS, simplesmente o mercado vem aqui nessa zona e sobe, não é isso que nós esperamos? É isso que nós esperamos, todos nós esperamos isso. Só que temos que ter atenção, por quê? Porque os fundos também têm liquidez. Então, não, as pessoas estão à espera que esse fundo respeite e aqui embaixo colocam o que? O stop loss. E os market makers já sabem que aqui embaixo tem muito stop loss, tem muito dinheiro. Então, eles vêm para aqui, capturam o stop, capturam o fundo e vão. Né? Então, antes de nós meter a nossa posição, a nossa ordem, temos que nos certificar de que a liquidez já foi tirada, ok? Senão nós seremos capturados. Então vamos ver aqui uma liquidez de venda, né? Para nós aqui. E aqui tem liquidez de venda, por exemplo. Vamos ver, procurar aqui. Por exemplo, aqui, né? Aqui houve uma liquidez e eu marquei isso, né? Como liquidez tirada e foi. Por quê? Porque, nota, aqui, né? Aqui o mercado vem fazendo subidas, né? Fazendo subidas e aqui quebra para baixo. O que é que as pessoas estão a esperar? Estão a esperar que o mercado venha, por exemplo, aqui ele quebrou para baixo, foi. Mas o que é que estão esperando novamente? Estão esperando novamente que o mercado venha aqui e caia. Aconteceu ou não? Aconteceu. Só que antes do mercado respeitar isso e cair, o mercado primeiro fez um sweep, né? Um sweep são capturas de liquidez sutil. O mercado tirou e depois foi. E isso vai ficar muito mais claro. Deixa voltar para o tempo gráfico menor. Estamos em 4 horas. Vamos agora em 1 hora para nós ver bem, né? Tá aqui uma captura sutil, né? O mercado, as pessoas estavam à espera que o mercado fizesse o quê? Tá a cair, esperavam que para nessa zona aqui assim também caísse e o top tá aqui no topo protegido, né? Aqui tem um stop loss. Então o mercado fez o quê? Antes mesmo do mercado, antes do mercado descer, o mercado foi, tirou um pouquinho só, capturou o dinheiro e vazou. Então se o dinheiro tivesse nessa zona, o mercado não ia vir aqui, tirar e ia vir. Então, são armadilhas. Antes de nós colocar nossa posição, temos que primeiramente ver aonde está a liquidez. Vamos mesmo nos perguntar onde está a liquidez. Será que tem topos iguais? Será que tem trendline liquidity? Será que tem acumulação? Será que tem topos expressivos? Onde está a liquidez? Quando a liquidez for capturada, aí sim podemos entrar. Por quê? Porque se a liquidez já foi capturada, quer dizer que o mercado vai seguir na direção oposta. E isso aconteceu novamente aqui. O mercado capturou a liquidez de cima e subiu. Dificilmente o mercado vai capturar a liquidez em cima e vai bazar assim. Dificilmente. O mercado sempre vai capturar aqui e vai ir na direção oposta, na maioria das vezes. Essa é a lógica do preço, né? Não quer dizer que não pode acontecer, mas a lógica do preço é o mercado captura em cima e vai. Por exemplo, aqui o mercado fez uma captura, né? O mercado fez uma captura, ele capturou aqui e vai subir até aqui nessa OB e depois vai descer. E vocês vão ver que isso vai acontecer, ok? Isso vai acontecer. Por que isso vai acontecer? Porque nessas zonas aqui, né? Provavelmente nessa zona o mercado também vai criar uma liquidez, depois vai capturar essa liquidez, vai fazer aqui um choque e vai passar para baixo.
É assim que o mercado funciona, ok? Então, antes do mercado ir para uma direção, o mercado vai capturar uma liquidez. Então, aqui o mercado capturou essa liquidez toda que foi deixada e vai subir. Ao subir, novamente, o mercado vai criar uma zona de liquidez, quer dizer, pode ser um topo, pode ser acumulação, mas ele vai criar liquidez, depois vai capturar liquidez e vai baixar para baixo, ok? Isso acontece muitas vezes. Vamos aqui ver um exemplo do que aconteceu, por exemplo, ontem, e nós lucramos com isso, mandamos aqui até o print lá na comunidade, e para já te convido você, se não fazes parte da comunidade, faz parte da comunidade ainda hoje, vou deixar o link da comunidade aqui nos comentários, curte este vídeo, né? Se inscreva no canal, porque assim você vai estar a par dos conteúdos que eu vou mandar para os Money, né? Ontem nós fizemos uma negociação no Audicad e nós lucramos com isso, né? Lucramos por aí $66 com isso. Com essa mesma lógica, primeiramente liquidez e depois a entrada, né? Vamos ver isso aqui no meu jornal, né? De trade, no meu diário de trade. Deixa eu ver aqui no Telegram, também mandei no Telegram, né? Vamos ver. Para vocês verem que isso que eu estou a ensinar funciona, ok? Vamos aqui na comunidade, tá aqui a análise que eu mandei, né? Tá aqui. Primeiro, o que aconteceu aqui? Deixa eu abrir isso. Aconteceu o quê? Primeiro, liquidez tirada, né? Liquidez tirada, deixa eu aumentar o zoom. Primeiro, liquidez tirada e depois entrada. E o resultado foi esse. Ok? O resultado foi esse. Se eu entrasse aqui, nessa direção aqui, eu ia levar chapada. Por quê? Porque a liquidez não foi tirada ainda, né? Então, depois de tirar a liquidez, a gente entra. Aí está aqui. Fizemos a nossa entrada. Deixa eu aumentar aqui. Fizemos a nossa entrada. E o preço foi no TP. Saímos com lucro. Ok? Muita gente chorou. Por quê? Porque muita gente foi liquidez e saiu, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ainda ver como é que aconteceu isso ontem. Já desmarquei a zona porque já foi violada, mas pronto. Por exemplo, aqui nós temos. Eu vou mandar um recap dessa trade, ok? Mas foi mais ou menos assim. Aqui ontem tinha essa demanda antes de ser rompida. E aqui nessas zonas, e aqui tinha a nossa liquidez, né? Aqui tinha a nossa liquidez. Tinha liquidez aqui. Então o que aconteceu? Aqui tinha liquidez. E aqui também, antes do mercado tocar na ordem block, também tinha uma liquidez. Então, essa liquidez foi tirada. E aqui já dava para fazer uma venda, né? Quem vendesse aqui, nos tempos de gráfico menor, quem fizesse uma venda aqui, ia lucrar. Por exemplo, se entrasse aqui, né? Se ele entrasse aqui, por exemplo, entrasse aqui e protegesse essa operação, por exemplo, aqui, ia lucrar pelo menos até aqui, né? Por quê? Porque a liquidez aqui foi capturada, o mercado veio e respeitou, por exemplo, uma fair value gap, né? Aqui tem fair value gap, o mercado respeitou fair value gap, aqui, por exemplo, no 3 minutos, houve choques, né? Houve choque em 3 minutos, né? Houve mudança da estrutura e dava para entrar e vender. Mas não foi isso que eu fiz. O que é que nós fizemos? Nós negociamos, nós esperamos que o preço tocasse numa ordem block, né? Ontem. Então, aqui tinha liquidez, aqui tirou. Eu já sabia que isso era um inducement. O que é inducement? Inducement é praticamente um tipo de liquidez, né? Então não falei disso. Inducement é um tipo de liquidez em que, por exemplo, você já está aqui, né? Você está numa order block. Estás numa order block.
E ok, aqui, né? Este é uma order block. O que é o inducement? Inducement é tipo, o mercado vai estar aqui, não vai tocar na order block e vai te mandar já para baixo. Para você pensar que aqui é a tua entrada. Só que aqui ele vai te. É só uma indução. Ele vai te induzir a entrar aqui, vai descer um pouquinho e vai aqui, depois vai bazar. Aqui, se você for precipitado, entras no inducement, já te tiram, você perde. Por quê? Porque você foi precipitado, você entrou no inducement. Então, inducement são praticamente zonas, né, de entrada ou pontos de entrada que o mercado vai criar para induzir os traders apressados a entrarem cedo e lhes tirar. Então foi isso que aconteceu, né? O mercado aqui fez uma indução. Indução é isso, é induzir as pessoas a entrar cedo demais, ok? Inducement é induzir as pessoas a entrar antes da hora. Também é um tipo de liquidez, né? Inducement, vão te induzir a entrar antes da hora para depois te tirar. Então ele vai te falar, não, entra aqui, entra já aqui. E depois, o que acontece? Ele te tira. Quando te tirar, ele vai na direção. Aconteceu isso aqui, né? Então, a order block era essa zona. Por que é essa zona, a order block? Porque, primeiro, é essa acumulação que expandiu para baixo e depois é essa zona onde a POC aponta como zona de forte interesse. Então, quando o mercado chega só aqui e desce, e nota, ele aqui cria uma order block, né? Cria uma order block. Se você for apressado, o que, é que vai acontecer? Não, o mercado chegou aqui próximo, bem, não tocou, mas chegou próximo e já quebrou estrutura. Vai marcar já aqui o teu BOS, né? O choque, vai marcar aqui. Vais querer já entrar aqui. Vais querer já entrar aonde? Vais querer já entrar. Por quê? Porque você já está a ver que o mercado chegou lá perto. Não chegou bem, mas chegou perto. Vais querer já entrar. Meter aqui teu ponto de entrada. O que é que vai acontecer? Vão te stopar. Vai ser liquidez. Né? Vai ser liquidez. Só que depois de te tirarem a liquidez, depois de te tirarem, o mercado faz o quê? Simplesmente o mercado respeita o ponto e cai. Você fica na mão. Já viste? Então, sempre ficarmos atentos com a liquidez. Foi isso que eu fiz ontem. Esperei a liquidez, o inducement ser tirado, quebra de estrutura e ponto. Entramos e lucramos tal como vemos aqui, ok? Então é assim que se negocia com a liquidez, pessoal. Então, entrem no grupo do Telegram, fiquem atentos às próximas aulas, ok? Que nós vamos sempre continuar aqui a ajudar o pessoal de forma gratuita até que um bom número de pessoas aprendam, ok? Eu quero que as pessoas aprendam a negociar smart money e quero ensinar um máximo número de pessoas que eu puder, ok? Então, curtam o canal, se inscrevam, convidem as pessoas a verem esse conteúdo, ok? Para que possamos crescer e fiquem atentos que teremos muitas aulas boas a vir, ok? Então, tamo junto e até a próxima oportunidade. Fui.